Eles transformam a casa em um ambiente mais agradável e limpo, mas usá-los requerem alguns cuidados. Os produtos de limpeza contêm substâncias que podem causar alergias e sérios acidentes à saúde, sobretudo se não forem utilizados como consta nos rótulos. Conheça os sinais de intoxicação, como proceder em caso de acidentes e como preveni-los, agora no Saúde em Prática. Os produtos de limpeza têm como principais objetivos desinfetar, lustrar, desengordurar e perfumar. Para tanto, são feitos de compostos químicos que podem ser tóxicos. As vias de absorção destas substâncias pelo nosso organismo podem se dar pela ingestão, inalação ou contato com a pele. Há diferentes graus de toxicidade que são influenciados por diversos fatores. E a nossa equipe de produção foi até o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica da Unesp de Botucatu, para conversar com o farmacêutico e doutor em toxicologia, Alaor Almeida. Os fatores que influenciam a toxicidade são vários, alguns ligados ao produto químico, por exemplo, a forma física dele, se é líquido, se ele é volátil, se ele é gás. Então, esses fatores todos concorrem para a questão da toxicidade dele. Outros aspectos relacionados à pessoa. Então, crianças, idosos, gravidez, são 3 situações também que predispõem a pessoa a ter uma sensibilidade maior à ação tóxica desses agentes. Os domiciliares, os saneantes, eles compõem, na verdade, 10 classes de substâncias e com diferentes funções no ambiente doméstico. Então, esse é um outro problema. Então, conforme a concentração que nós temos do produto, período de exposição, eles são agravantes, com certeza, no quadro tóxico que a pessoa vai apresentar. Produtos mais tóxicos, vamos dizer assim, constituem 3 classes. São os alcalinos, aqueles como a soda cáustica, hidróxido de amônia. Então, esses aí compõem um grupo uma classe de agentes que são bastante tóxicos. Nós temos também os ácidos, o ácido muriático, ácido clorídrico, que é usado para limpeza de piso, de piscina, por exemplo. E o terceiro grupo seria os solventes, tipo creolina. Então, esses produtos, dentro da classe do universo dos saneantes, são os que constituem o maior problema do ponto de vista toxicológico. Os produtos que são liberados como saneantes, que são vendidos nos supermercados, eles são e passam por testes, chamamos testes toxicológicos pré-clínicos. Então, eles passam, obviamente, por um crivo de várias avaliações para segurança. Por exemplo, para mutagenicidade, teratogenicidade, o que é isso? Pode dar um câncer, ele pode dar uma malformação, ele passa por todos esses testes. Então, é um produto seguro dentro, obviamente, da recomendação de rótulo e sem misturas, de uso conforme a especificação dele para aquele fato, para aquela situação que você vai estar utilizando. Então, há recomendação para isso. E é relativamente seguro para esses aspectos. Fato é que muitas pessoas utilizam de forma a misturá-los ou de forma inadequada. Aí sim podem correr um risco à saúde da pessoa que está utilizando. Produtos que são vendidos, eles intencionalmente colocam os odorizantes, que é justamente para dar um cheirinho diferente, um cheiro agradável. Só que a gente não deve, eventualmente, ficar inalando. Por quê? Porque conjuntamente com esse cheiro agradável, vem outro que a gente não percebe, que fica mascarado por esse cheiro agradável dele. Então, essa é uma situação que pode incorrer um risco também. O local de armazenamento dos produtos de limpeza deve ser observado, pois o sol, a chuva e a umidade podem interferir em sua composição química. Outro cuidado é não reaproveitar as embalagens, já que sempre fica algum resíduo nelas. Para quem mistura os produtos pensando que assim limpa melhor, cuidado, você pode estar produzindo combinações extremamente perigosas. A mistura de produtos ela é muito perigosa porque, na verdade, existe incompatibilidade a alguns componentes de misturas. Um exemplo disso, nós temos, o que a gente ouve bastante, inclusive caso de registro e notificação de acidente, é quando a pessoa utiliza hipoclorito de sódio, por exemplo, associado com ácido muriático. Então, o hipoclorito é água sanitária, é o componente da água sanitária, e o ácido muriático ele é utilizado para limpeza de pedra de piscina, por exemplo. Então, ele faz um clareamento. Algumas pessoas pensam que, equivocadamente, misturando, os dois melhoram o poder de limpeza. E isso não é verdade. Ele continua limpando da mesma forma. O que acontece é que você vai ter um terceiro produto, cloramina, que é um gás super tóxico, que é um terceiro componente. Então, ele é bem mais tóxico do que essa substância separadamente. Então, uma terceira é formada a partir do momento da incompatibilidade entre as duas.
E isso acontece com outros produtos também. Estou dando um exemplo, mas isso acontece com outros tipos de produto. Então, deve-se evitar a mistura desses agentes no ambiente doméstico ou mesmo público, porque a gente corre o risco de ter um quadro bastante grave de intoxicação com a formação desse gás aí. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco, como proceder em caso de intoxicação. Tem também dicas para evitar acidentes com produtos de limpeza. É daqui a pouco no Saúde em Prática. A minha dica de saúde é que as pessoas não esqueçam de fazer os exames preventivos. Esses exames são Papa Nicolau, a colonoscopia após os 50 anos de idade, a mamografia, principalmente em pacientes adultas e que têm uma história familiar de câncer de mama, ou seja, que as pessoas fiquem atentos aos calendários de exames de prevenção. Tudo aquilo que é prevenido, tudo aquilo que é diagnosticado no início tem cura e você pode então passar a não ter medo das doenças. Faça seus exames regularmente. Essa é a minha dica de saúde. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre acidentes causados pelos produtos de limpeza. E quem usa produtos saneantes com muita frequência pode vir a desenvolver reações alérgicas, como coceiras, bolinhas, entre outros sintomas. Em alguns casos, o processo alérgico pode se agravar, com o aparecimento de inchaços pelo corpo e fechamento da glote. Fomos até o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica da Unesp de Botucatu, para conversar com o farmacêutico e doutor em toxicologia, Alaor Almeida. Vamos ver. Os sinais de intoxicação por produtos saneantes, eles constituem de dois aspectos. Um deles é a questão do quadro de dermatite de contato. Então, a gente pode ter algumas lesões, por exemplo, um detergente que a pessoa usa sem tomar o devido cuidado por um período muito intenso, ela poderá vir ter um quadro dermatológico. Isso varia de pessoa para pessoa, mas ela pode ter, né, um ressecamento das mãos, dando um quadro tópico devido ao uso crônico de determinado tipo de detergente ou alguma outra substância, como por exemplo os álcalis, né? Do ponto de vista da intoxicação, aí nós estamos falando de um quadro de sinais e sintomas que a pessoa vai apresentar. Nós temos passando por náuseas e vômito, né, que a pessoa vai apresentar, pode algumas apresentar diarreia, cefaleia, pode ter um quadro de hiperexcitação, estimulação ou, ao contrário, um quadro de sonolência, prostração, levando a um estado de coma e podendo chegar até mesmo à morte, na evolução de uma intoxicação mais grave. O quadro de choque anafilático é muito importante porque inúmeras dessas substâncias ela tem o poder de realmente levar em algumas pessoas suscetíveis a um quadro do tipo alérgico, né? E esse quadro alérgico, ele normalmente acontece numa segunda exposição ou terceira exposição da pessoa, normalmente na segunda. Ela tem a primeira exposição, nada acontece, ela fica sensibilizada. Numa segunda exposição, ela poderá desencadear um quadro de choque anafilático, um choque que nós sabemos que ele pode travar a garganta, a pessoa não consegue respirar em decorrência desse edema de glote que ela vai ter. Então é um quadro bastante importante, embora incomum, não é comum de acontecer, mas ele pode acontecer com as pessoas mais suscetíveis. Evite produtos de limpeza vendidos fora da embalagem original. Ler os rótulos também é fundamental, pois neles constam as instruções de uso que são imprescindíveis para evitar problemas. Agora, vamos conferir como proceder em caso de acidente. No caso de um acidente como um desses produtos em que você perceba que está tendo algum desconforto tópico, por exemplo, você deve lavar copiosamente com água corrente durante o período. A gente recomenda isso em torno de uns 10 minutos de limpeza do local. Se você sentir que está tendo algum sentido pruriginoso, algum tipo de lesão na pele, você lava copiosamente com água e depois faz uma pequena hidratação. No caso sistêmico, dependendo da situação, realmente teria que ter uma avaliação clínico, vai ter que ser levado para um hospital para uma avaliação melhor, porque às vezes pode ser um quadro, como a gente acabou de falar, né, de um choque anafilático, ela precisa de uma instrução médica, né, no caso, né, uma intervenção médica para que aquela pessoa não vá a óbito, porque é um quadro grave. Algumas pessoas questionam, né, se deve ou não induzir o vômito numa criança que ingerir determinado produto saneante. A gente recomenda que isso não seja feito de forma alguma. Por quê? Há o perigo de fazer uma aspiração, ou seja, voltar para o pulmão, né, via traqueia, e a criança pode ter uma pneumonite química. Então isso é um problema sério e grave, que deve ser inclusive a nível hospitalar. Então a gente tem que evitar esse tipo de procedimento. Não induza vômito, jamais. Normalmente a pessoa que faz a fabricação no fundo de quintal, ela compra um produto com princípio ativo concentrado e ele apenas dilui aquele produto. Ele coloca em água, dilui, coloca um corante
e sai comercializar. O que acontece é que muitas vezes ele coloca em concentração inadequada para que aquele produto possa agir, né? Ele vai economizar, então a pessoa compra um produto desse tipo, né, de fundo de quintal, e acha que está funcionando, não está. Outros aspectos desses produtos clandestinos são o uso de coadjuvantes de formulação, que eles utilizam justamente para fazer a proteção das mãos da pessoa. Isso não existe no produto clandestino, eles não incorporam. Por quê? Porque encarece o produto, então eles não colocam. Ou, ao contrário, eles colocam uma quantidade maior para tentar ver se esse produto dura mais tempo, e aí começa a constituir um perigo para a saúde e a integridade das pessoas que vão utilizá-lo. Por quê? Porque ele vai ter uma quantidade maior do que a recomendação, e normalmente nem rótulo tem. Os cuidados com os produtos de limpeza valem para todos, mas quando se tem crianças em casa, eles devem ser redobrados. Vamos conferir dicas de segurança para evitar acidentes. É hora da opção saudável. O manuseio e o armazenamento desses produtos tem que ser tomado um cuidado especial, sempre manter sob chaveamento e tal, para que a pessoa não tenha, né, com acesso restrito, através de chave, para que ela não tenha acesso. Seria ideal, porque pode constituir realmente de um acesso danoso para a criança, né, que é um organismo vulnerável à ação tóxica. Houve, algum tempo atrás, uma legislação a respeito desse assunto, melhorando a questão da segurança das embalagens. Então, hoje a gente tem a embalagem especial de proteção à criança, EPC, que ainda não está funcionando como deveria, mas muitos produtos já têm isso, o que acaba restringindo a forma de como se abre. A criança com 5, 6 anos de idade, ela tem dificuldade para conseguir abrir. Então isso já é um fato positivo, benéfico, para a questão da exposição inadequada de uma criança a um produto saneante. A leitura do rótulo é muito importante, porque ali tem várias instruções importantes, inclusive incompatibilidade. Se você pode misturar um produto ou não, porque às vezes a pessoa tem dúvida disso. No rótulo traz essa informação, então é importante. Outro aspecto também a ser considerado é que ele tem um telefone. Em alguns produtos saneantes, eles têm um telefone no caso de dúvidas. Então, a pessoa pode ligar para o SAC, né, Serviço de Atendimento ao Cliente, ou mesmo no caso de uma exposição não adequada, ligar para o CEATOX. E aí a gente pode passar a informação para a pessoa da forma adequada. Saúde em Prática fica por aqui. E você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!